Era muito fácil alguém falar lá na frente, Deus não desiste de você. E eu falava, mas o problema não é que Deus não desiste de mim. O problema é que eu desisti há muito tempo. E quantas vezes nós vamos aos grupos de oração, nós vamos aos encontros, e nós estamos desistindo de coisas que são nossas. Estamos desistindo da nossa identidade, daquilo que nós somos chamados a ser, porque Deus nos chamou. Nós desistimos muitas vezes no dia a dia da nossa família, desistimos da nossa vida profissional, desistimos de tantas coisas. Deus não desiste de mim, mas quantas vezes eu me deparo no dia a dia desistindo de coisas que Deus me entregou. Deus me entregou uma família muito pobre. O Jair e a Terezinha. O Jair e a Terezinha, eles vieram do interior do Paraná. Alguém aqui do interior do Paraná? De onde vocês são? Umuarama, de onde mais? Rebouças, Lapa, Telêmaco Borba. Olha só, de onde mais? Camborê? Mangorê. Olha só, os nomes bem difíceis que eu não entendo, né? Fazenda Rio Grande não tem ninguém? É interior também, tá? Não, brincadeira com o povo da fazenda, né? Fica bravo comigo. Mas os meus pais vieram do interior, minha mãe tinha 14 anos, meu pai 18. E veja só, no primeiro encontro deles aqui em Curitiba, lá no bairro Pinheirinho, lá na Vila Jardim Natal, eles estavam numa invasão, um negócio de acampamento, eles acabaram se apaixonando. E na primeira relação deles, eu estou aqui para contar essa história. Minha mãe com 14 e meu pai com 18, veja só. Os dois apaixonados começaram a vida como dava, então a primeira casa dos dois, uma barraca de acampamento, e começaram a construir a vida como dava. E logo depois, passaram-se 2 anos, eu e meu irmão também, as coisas muito difíceis. Então, eu nasci e cresci meio à pobreza. As dificuldades eram muito grandes. Quando nós estamos chegando ali na adolescência, na minha adolescência, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Parece que as coisas, elas não fluíam para nós. Eu via os meus tios se dando bem, os parentes do meu pai se dando bem, todo mundo ficando bem, e as coisas para nós eram mais difíceis. Até no momento que a gente começou a se deparar com a fome, onde a gente tinha que pedir comida, a gente tinha que pedir ajuda, as contas não eram pagas, eu achava que a gente era cigano, a gente mudava de um lado para o outro, de um lado para o outro, falava, meu Deus do céu, a gente não tem um lugar fixo, não tem uma casa. E adolescente, né, foi gerando aquela revolta. E essa revolta ela foi crescendo. Então na minha juventude foi se tornando ainda pior. Então eu ia naquele grupo de oração, somos irmãos, lá no Pinheirinho, e eu olhava para Jesus na Eucaristia e falava, como pode? Como pode minha família estar passando por tudo isso? O Senhor escolheu todo mundo aqui, menos eu, né? Certeza que desse grupo de oração aqui o excluído sou eu. Eu pensava dessa forma. Tinha uma palavra de profecia, era para alguém que estava mais lá na frente. Eu sentava na frente, o cara, o pregador ia lá no fundo. Eu falava, mas que negócio é esse? Não vou receber nada desse jeito, não sei onde eu sento. E vinha uma profecia, uma palavra, alguma coisa, era para todo mundo, e nada para mim. E nada, e nada. E eu fui desanimando. Eu fui desacreditando. Até numa briga que eu tive com meu pai, numa discussão muito séria que a gente teve, eu entrei no meu quarto, que era o nosso quarto. E tinha um quarto todo mundo junto. E tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha ganhado. Eu quebrei aquela imagem no meio. Peguei o crucifixo, quebrei no meio. Eu falei, eu nunca mais vou acreditar em você. Porque meus pais acreditam. E se eles acreditam em você, e eles me tratam desse jeito, eu não quero acreditar. Olha só o testemunho, né, meus irmãos? Então naquele momento eu comecei a desistir de tudo. Comecei a me envolver com muita coisa errada. Comecei então a sair com os meus amigos. Comecei a beber, a fumar, comecei então a me prostituir, comecei a viver uma vida toda errada, toda destruída. Comecei a me afastar da igreja, eu já ia naqueles grupos de oração, ia no Gabaon, mas quando eram os momentos mais intensos ali, eu saía, aí falavam para mim que tinha uma salinha que a Ana estava rezando por cura e libertação, eu passava longe, eu falei, cura, não quero, né? A Ana sempre conduzia, né? Justina, isso mesmo. Eu não ia, e comecei a fugir. Então, talvez aqui hoje tenham pessoas que estão fugindo de Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus, porque eu comecei a fugir da minha família, fugir dos meus pais, fugir do meu irmão, fugir dos meus amigos da igreja, estando dentro da igreja. Comecei a viver uma vida toda errada. Até que então, num determinado momento, já se afundando, eu lembro que eu estava num viaduto lá em São José dos Pinhais, eu olhava naquele viaduto
os carros passando, eu falei, vou terminar com tudo. Chega para mim, não quero mais. Eu cansei, deu tudo errado. Eu sinto um vazio dentro do meu coração que não pode ser preenchido. Até que então, eu lembrei de um convite para um retiro. Fui para aquele retiro. Aceitei o chamado de Deus naquele momento. Chegando lá na igreja, eu quis ir embora. Acabei ficando. Fui para a casa de retiro. Quando eu entrei na casa de retiro, era a primeira casa de retiro que eu tinha feito. Um retiro. Ali já começou a me tocar. Foi passando a primeira pregação, a segunda, a terceira, coração fechado, coração duro, até que no momento ali do retiro, no sábado à noite, teve um momento com Nossa Senhora. E aí colocaram uma mulher vestida de Nossa Senhora lá na frente, e um homem vestido de São José. E aí falaram assim, agora vocês vão sair do lugar, vão abraçar. Eu falei, eu não vou. Tem problema com meu pai, tem problema com minha mãe, as brigas com meu pai eram constantes. Quando meu pai saía de volta de casa, eu falava, não vejo o dia, não vejo a hora que esse cara sofra um acidente, eu quero que ele morra, é tudo que eu mais quero, que ele morra. Eu falava para minha mãe separar dele, era uma raiva dentro do meu coração. Meu pai era muito agressivo, então eu queria me distanciar dele o quanto antes. E então, meus irmãos, naquele momento, aquela mulher vestida de Nossa Senhora, aquele homem vestido de São José lá na frente, os jovens foram indo, até que alguém veio, vai, dá um abraço. Bom, eu não tenho problema com a minha mãe, tanto problema com ela, então eu vou lá. Fui na fila, meio tremendo, me aproximei. Quando eu cheguei naquela mulher vestida de Nossa Senhora, ela me abraçou, começou a mexer com o meu coração. Eu voltei para o meu lugar, aquele amigo veio e falou, opa, você precisa abraçar São José também. Eu falei, não, eu não vou. Imagina, eu tenho um monte de problema com meu pai, vai ser porque eu nem sei rezar direito, eu não quero mais. Pensando comigo, mas fui. Entrei naquela fila de novo, falei, vai ser fácil. Aquele homem que está lá na frente não tem nada a ver com meu pai, nada a ver com São José. Então, eu olho para ele e falo, nada a ver, abraço e saio. Fui me aproximando, a perna foi tremendo. O homem era baixinho, eu fui me aproximando e falei, coitado desse baixinho aí, né? Fui me aproximando até que então, falei, vou dar um abraço, sai, pronto, está resolvido. Eu abracei. Quando eu abracei ele me segurou. Eu falei, ai, agora vem, né? Eu nunca vi aquele homem. E eu acredito que ele também nunca tinha me visto. Mas ele disse no meu ouvido, filho, não é que o seu pai não te ama. Seu pai não foi amado. E quem não é amado, não sabe dar amor. E naquele momento começou a passar um filme. Porque meu pai, quando fez 18 anos, meu avô colocou ele de casa, teve que vir do interior, Nova Tebas, veio para Curitiba tentar a vida e logo se apaixonou. Então, cuidar da família, alimentar a família. E eu comecei a lembrar que meu pai saía às 5 horas da manhã para trabalhar no caminhão de lixo, chegava em casa fedendo, muitas vezes 10 horas da noite, e que eu e meu pai não tinha relacionamento. Aí eu comecei a entender que não havia o amor tão explícito, porque não havia relacionamento. E eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de voltar para casa e amar o meu pai. Porque meu pai era julgado pelos irmãos, era julgado por todo mundo, o cara que não deu nada, que não deu certo, o pobre da família. E eu decidi voltar para casa. Chegamos na igreja, no final do retiro, a igreja lotada. Adivinha quem não estava lá? Meu pai e minha mãe. Eles até falaram, você já fez tanto retiro, tem que ir lá no final, a gente não vai. Mas aí eu olhei, não estava tudo bem. Até que no momento, lá a coordenadora disse, alguém quer dar alguma palavra? Eu falei, eu quero. Fui ali meio tremendo, falei, eu quero falar para os jovens que fizeram retiro comigo. Quero falar para vocês, voltem para casa. Amem aos seus pais. Porque tudo que eu mais quero é voltar para casa e falar, pai, você é o meu herói. Eu te amo, pai. Eu não tinha visto, mas meu pai estava no último banco. Ele se levantou, chorando. Eu soltei o microfone no chão, fui caminhando, chorando pela igreja. O meu pai me abraçou, começou a me beijar, a dizer, te amo, filho. Te amo, filho. E a cada beijo que ele me dava, ele me curava. E também o meu relacionamento com Deus era curado. Nós voltamos para casa, nós paramos de morar de favor. Nós tivemos uma conversa, agora a gente vai alugar a nossa casa, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer do nosso jeito. Nós morávamos de favor na casa da família, saímos, alugamos uma casa. Nós nunca havíamos tido uma mesa de jantar. A primeira coisa que nós fizemos foi comprar uma mesa de jantar. Eu lembro que a gente comprou aquela mesa, a gente sentou junto. Era o nosso sonho ser família e a gente não sabia.
A partir dali eu achei que estava tudo bem. Falei, pronto, agora está tudo certo. Agora é só seguir. A minha família já está sendo transformada, eu já saí desse emprego, já terminei o namoro. Agora não tem mais o que fazer, agora é só ter uma vida normalzinha aí, só seguir, encontrar alguém, casar, trabalhar, está tudo certo. Aí então eu fui no grupo de oração, lá no Somos Irmãos, comecei então a participar de verdade, a servir com o coração. Aí um dia me chamam para rezar lá na capela. E aí tinha um pregador de fora, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: filho, o Senhor coloca no meu coração que através da tua vida, Ele vai levantar uma geração. Eu pensei assim, está rezando pela pessoa errada, certeza. Coisa de carismático. Não pode ser. Os dias foram passando, comecei um grupo de jovens lá na comunidade, Profeta Elias. Esse grupo se transformou numa missão de jovens, demos um nome, Geração de Adoradores, Missão Geração de Adoradores, Acampamento Geração de Adoradores, e então Comunidade Católica Geração de Adoradores. Hoje nós temos mais de 75 membros na comunidade. Somos uma comunidade novinha, 5 anos ainda começando, mas eu não tinha entendido o que Deus queria de mim. Até que em 2019, o Senhor ele confirmou no meu coração que o meu chamado era ser fundador de uma comunidade. Resisti muito, chorei muito, mas o Senhor tem feito maravilhas. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque talvez eu seja a pessoa que foi mais improvável. Se tiver alguém que tem uma história pior que a minha, vamos conversar no final ali. Porque eu era uma pessoa improvável. E eu não imaginava que Deus tinha coisas tão bonitas para minha vida. Você tem um chamado. Deus tem algo extraordinário para você. Talvez seu chamado não seja ser fundador. Talvez seu chamado não seja ser músico. Talvez seu chamado não seja ser de uma comunidade. Mas o teu chamado, talvez, seja na tua família, seja no teu bairro, da forma que for, na sua paróquia. Deus te chama. E eu digo lá para os membros da minha comunidade, digo com todo amor, é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio caminhar com Ele. E eu digo para você isso, que talvez ainda não respondeu o seu chamado, porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós somos batizados e enviados. Todos nós somos chamados a cumprir o ID. Talvez a tua missão vai começar lá no teu casamento. Talvez lá na sua empresa, no seu trabalho. Deus quer falar através de você com filhos que estão longe de casa, que não têm relacionamento com Jesus. É nossa responsabilidade enquanto cristão levar o Evangelho a tantas pessoas que não conhecem a Jesus, a tantas pessoas que não experimentaram esse amor. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que nunca sentiram verdadeiramente o amor de Deus. Eu estava lá, meus irmãos, no grupo de oração, e não era culpa do pessoal do grupo de oração, não era culpa do Ministério de Música, mas eu estava lá sem sentir o amor de Deus, porque eu ainda estava fechado. Deus sabe do teu coração, e se você se abrir, meu irmão, se você abrir o teu coração para Ele, tenha uma certeza, uma vida de intimidade. Estar aqui nessa noite, estar em todos os lugares que o Senhor tem me levado. O Senhor tem me levado para estados agora, tem me levado nas redes sociais para vários lugares. E eu digo para vocês, é um privilégio, não é sobre o William, é sobre Ele. Eu não teria coragem de pegar esse microfone e vir aqui na frente falar coisas do meu coração. Mas eu vinha rezando e falando: Senhor, fala no coração desses filhos hoje, que existe um chamado, que o Senhor chama a intimidade, ao relacionamento, a uma vida de santidade. Deus te escolheu para a intimidade. O desejo do teu coração precisa ser um desejo genuíno por intimidade com Jesus. É a nossa certeza caminhar com Ele e descobrir o que Ele deseja fazer em nossas vidas. Quantas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas por impulso, depois nos arrependemos, não é verdade? Mas aquele que responde ao chamado de seguir a Jesus e caminhar com Ele numa vida de intimidade, seja na ação ou na oração, tem pessoas que vão servir, tem pessoas que vão interceder, vão orar, vão mudar realidades. Acredite, Deus fará através de você e por você. Feche os seus olhos um pouquinho só. Pergunta na intimidade do teu coração agora: Jesus, o Senhor me escolheu? O Senhor me chamou? Deixa Ele confirmar aí agora.
abrir os seus olhos. Não precisa pegar a palavra, eu vou ler bem rapidinho para vocês. Mas essa passagem aqui vai falar um pouquinho sobre chamado ao nosso coração. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma barca que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes lhes rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Eles deixaram tudo. Veja só, Pedro era especialista em pescar. Estava ele lá, terminando, de consertar as redes, provavelmente ia para casa, já não tinha pescado nada, e de repente Jesus vem se aproximando, pede para entrar naquele barco. Pedro talvez não imaginava, mas Jesus não estava entrando no barco. Jesus estava entrando na vida dele. Talvez você não imaginava o que ia acontecer aqui nessa noite. Talvez você achou que era só mais um grupo de oração. Talvez você achou que você ia sentar aqui e ia ficar tranquilo. Mas não. Lembra que eu iniciei a pregação dizendo: Jesus não desperdiça nenhum encontro. Jesus, ele deseja entrar ainda mais na sua vida. Santa Teresa, ela disse que o nosso coração é como um castelo, que existem várias moradas. Em qual lugar Jesus ainda não entrou do teu coração? Em qual lugar ainda você carrega inseguranças? Em qual lugar ainda você carrega medos? Em qual lugar da sua família ainda precisa que Jesus entre? Talvez você está tentando consertar as redes como Pedro, tentando dar um jeito em situações, mas agora é o momento de deixar Jesus entrar na tua história, te levar a águas mais profundas e te mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Veja só, Pedro experimentou maravilhas, foi usado pelo Espírito Santo, viu milagres, viu as coisas acontecendo, mas no momento de medo ele negou, no momento de insegurança ele quis fugir. E é lindo quando nós olhamos lá para a passagem que fala daquele momento em que Pedro volta a pescar, porque está escrito bem assim: vou pescar. Pedro, ele diz: vou voltar a pescar. Mas Pedro não foi chamado para pescar peixes, ele foi chamado para pescar homens. Então havia um conflito interior. Imagine o coração dele a cada vez que ele lançava as redes e ele não pescou nada. Lançava as redes e ele lembrava daquele dia em que Jesus fitou o olhar nele, apaixonado. Jogava as redes, não vinha nada, e ele lembrava das curas que Jesus realizou. Jogava as redes e ele lembrava daquele cego que foi curado e começou a ver. Jogava as redes e lembrava da sensação de ter a presença do amado ao seu lado. Ele havia abandonado tudo. Jesus te chama, querido de Deus. Eu digo com todo o meu coração aqui nessa noite, Ele te chama à intimidade, a caminhar com Ele. Talvez o pecado ele te afastou de Jesus. Talvez alguma situação de medo te fez perder um pouco da fé. Mas eu quero dizer para você que Jesus está fitando o olhar sobre a tua vida hoje, olhando nos teus olhos. Essa é a noite de se apaixonar de novo por Jesus. Todos os dias, no meu coração, eu peço para Jesus: Jesus, eu quero me apaixonar outra vez por você. Eu quero viver todo aquele amor
Tudo aquilo que o Senhor fez, desde a primeira vez. Que eu não pare, Senhor, de me entregar. Um dia o Senhor me olhou nos olhos e me chamou. Assim como Ele vai nos olhar aqui nessa adoração daqui a pouquinho. E vai olhar nos teus olhos, nos teus olhos, nos teus olhos. E dizer, eu tenho planos para você. Mesmo que você queira desistir, eu tenho planos para você. Mesmo que você queira parar, eu tenho planos para você. E mesmo que doa, nós precisamos aprender que nós somos a igreja da cruz. E nós precisamos passar pela cruz. Passar pelos nossos sofrimentos, mas passar para sempre encontrar-se com o amor. O Senhor deseja te usar. Usar dentro da tua família, na tua casa. Deus tem um propósito para você. O Senhor deseja te usar, filho. Esse é um presente para você. O Senhor fala no meu coração sobre você hoje. Deixa Ele agir. Deixa Ele te mostrar o caminho. Existem coisas que a gente não vai entender. Você é como Santo Agostinho. Tenta entender tantas coisas, mas não cabe aqui. Precisa caber tudo. Deixa Ele operar. A partir de hoje, se derrama do altar e peça para ser novo. Eis um tempo novo para a sua história. Eis um tempo novo para você. Vamos ficar de pé? Vamos receber o amado. Vamos adorar. Feche os seus olhos um pouquinho. Enquanto nós cantamos com o ministério. Feche os seus olhos. Deixe o Senhor ir falando na intimidade nesse momento.